vou te fazer outra pergunta então, né? Visto que você é especialista, né, em termos gregos. Aqui, então, quando a gente lê o 33, diz o seguinte, ó. Derramou isto que vós tendes vistos. Fala sobre o Espírito Santo. Derramou isto. Ou seja, o pronome demonstrativo é toutos, acho que é toutos, mais ou menos assim. Ele foi toutou, né? Ele foi traduzido por este, quando se refere à pessoa de Jesus Cristo, que a este Deus ressuscitou. E o Espírito Santo, ele chamou de isto. Então, o autor estava errado, então? Ele traduziu isto. Isto é uma pessoa? Perguntou você. Devolvo a mesma pergunta com base em Mateus 28:19. Eu não sei se vocês batizam, mas diz assim, ó, uma ordem de Jesus a todos os seus discípulos. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pergunto uma pergunta muito sincera. Se não é uma pessoa, não vou nem entrar na questão da discussão de Jesus Cristo. Qual é a explicação para que se batize em nome do Pai, de um ser subordinado, que não é a minha interpretação, e de uma força ativa? Qualquer pergunta? Porque a ordem tá aqui, ó. A ordem é para que a gente batize as pessoas que professam a fé em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não existe 3 pessoas, a minha pergunta é, por que dessa ordem? Primeiro, que na interpretação dos testemunhos de Jeová, o Filho não é Deus. Por que vai batizar alguém em nome de um subordinado? Segundo, se o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força, por que se batiza em nome de uma força? Francisco. Então vamos lá. Os ouvintes estão vendo aí, ele não respondeu. Eu perguntei se isto. Ele fez uma pergunta para responder. Não, seria educadamente hoje fazer uma pergunta para responder. Não tem sentido isso. Então, você concorda? Então, mas você concorda que isso não é uma pessoa? Isso não é uma pessoa, então. Por que chamou o Espírito Santo de isso? Você não me respondeu. Primeiro. Isto. Bem claro isso aí. E aparece os dois. Aparece Jesus e o Espírito Santo. Caberia. Em Atos aqui, 33, caberia este pro Espírito, mas o contrário não cabe, entendeu? Isto e este é só uma declinação. Tudo bem, mas aparece é a mesma tudo classe bem, gramatical. Mas foi usado, tu concorda que é a mesma classe gramatical, concordo com você também, mas foi usado isto para o Espírito Santo. Não sei se por uma falta de conhecimento, que eu creio que não seja, certo, ou só para calçar aqueles que não compreendem o que nós estamos falando, é a mesma classe gramatical. Então a gente não pode usar este e isto como sendo coisas antagônicas, ou para se referir a coisas distintas.